Show. Pô, antes, pra não ficar falando sozinho e só olhando, sei lá, tipo, quem não tiver no mercado e puder ligar a câmera vai ser da hora, trocar uma ideia com vocês. Ou também, quem tiver no mercado e quiser ligar, não tem problema nenhum. Pode ser? Tá, boa. Boa, Ribas. Cara, antes de tudo, antes de começar a falar qualquer coisa, assim, eu queria só, antes, dar um passo atrás e falar um pouco sobre o que de fato é comunidade, né? Então, o Luiz deu lá um super spoiler, né? E, cara, comunidade nada mais, nada menos do que é um grupo de, enfim, pessoas, empresas, o que quer que seja, que tem um objetivo em comum. E quando a gente tem esse objetivo em comum, a gente se une para colaborar e chegar num caminho um caminho melhor. Então, eu vou dar um exemplo assim de uma comunidade que funciona muito bem. Existe uma empresa chamada GitHub, e aí, não sei se tem alguém de TI, mas a galera de TI vai poder até falar melhor do que eu. E, cara, você lança um desafio pra galera, e a galera vai codando, enfim, vai completando o desafio de uma forma que você colabora com pessoas que você nunca vai conhecer, nunca vai ver, e é uma comunidade muito grande, que as pessoas estão ali realmente voltadas para resolver problemas de TI. Enfim, isso é só um exemplo de, cara, como que as comunidades elas podem ser cada vez mais exploradas. E esse ano, não sei se todo mundo participou ou se lembra, mas a gente também teve as comunidades de uma forma bem rápida, de uma forma bem transitória, que foi dentro de seleção. E, enfim, deu muito bom. A gente viu que os resultados aumentaram da rede quando as EJs realmente estavam ali, dispostas a fazer. Beleza? E aí, tipo, pô, qual é a ideia, né? É que nesse primeiro momento, eu colho algumas coisas com vocês, enfim, enxergue algumas coisas que vocês é, vejam que faz sentido, outras que, pô, talvez não faça sentido para a gente melhorar o nosso trabalho enquanto desenvolvimento. Mas antes, a gente precisa olhar para dados. A gente precisa olhar para que a gente já fez até agora. E aí todo mundo consegue enxergar a minha tela? Sim. Sim. Show. Cara, falando um pouco sobre o monitoramento. Eu vou passar bem rápido, tá? Não vou demorar muito. Só pra gente mostrar o que a gente já fez até aqui. Cara, sobre o nosso desdobramento. A gente teve um salto bem grande, em que pô, a gente chegou ao número de 5 EJs de alto crescimento. Então, cara, foi uma semana que a gente conseguiu dar um corre bem legal e alcançar esses números. Só que o nosso desafio está cada vez maior. E para esses desafios maiores, a gente tem que fazer cada vez mais. E falando um pouquinho do farol, né? Pô, mas o nosso desafio é grande. Será que a gente está bem? E aí, a gente tem que entender que nesse mês de setembro, a curva, a curva amarela, ela dá uma inclinada. Ou seja, antes as EJs que estavam no farol amarelo, talvez possam ter caído para o vermelho. Justamente porque, cara, vai chegando no final de ano e a régua ela vai subindo. E só para falar das EJs que mais ou menos o panorama, né? Pô, legal, a gente já tem 5 EJs de alto crescimento, a JCM, a Expressa, Fluxo, a Hydros e a IN. A gente tem mais 3 EJs aí pertinho de atingir outro crescimento. Só que a gente tem uma galera atrás desse número. E como que a gente faz com que essas pessoas, com que essas EJs realmente dê esse passo de novo à frente? Esse é o nosso grande desafio enquanto diretoria de desenvolvimento desse ano, enquanto rede, certo? Enfim, aí um pouco sobre o cenário por cluster, e aí é só um cenário, tipo, a gente está relativamente bem em EJs Cluster 4 e 5, eu falo relativamente bem porque a gente já tem 2 EJs de alto crescimento, mas em todas as outras perspectivas, a gente tem uma dificuldade muito grande. E aí eu ressalto o Cluster 1
Cluster 2 e o Cluster 3, que são metas um pouco menores, mas que a gente ainda precisa realmente dar um gás com essas EJ, beleza? E aí, o que, que normalmente a gente enxerga de Cluster 1, 2 e 3? Que essas EJs, elas precisam fazer. Muitas vezes a gente estava acostumado com alguns modelos presos no passado e a gente tenta fazer a mesma coisa e não está dando resultado. É um momento, cara, que a gente chega no ano em que a gente não pode pensar muita coisa diferente, muita coisa abstrata. A gente tem que botar para fazer. A gente tem que realmente pegar aquilo que a gente está imaginando e colocar para frente. E aí acho que o maior erro, assim, enquanto movimento empresa júnior, é que às vezes a gente pensa muito, a gente reflete muito sobre o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, e poucas vezes a gente se preocupa em, de fato, durante. E beleza, né? Já falei um pouquinho sobre comunidade, e aí eu queria saber, assim, de vocês, se alguém teve algum insight, se alguém já leu isso em algum lugar, enfim, acho que é importante para a gente tocar o processo. Alguém sabe, já viu, entende o que que é? Não tenho ideia do que seja. Tá. Chat, tem algum? Hum, Tá. Pô, o segredo falou aqui. Cara, é mais ou menos Orkut. Vamos colocar grosso modo sim. Cara, o que que de fato é a comunidade? É um grupo de pessoas que realmente está ali com o mesmo objetivo e enxerga um valor no que está sendo oferecido, naquelas pessoas, naquela rede. E aí eu acho que, pô, falando de comunidade, acho que o Mega é uma grande comunidade. Os clusters, eles podem ser uma grande comunidade. Eu já fiz 4 e 5 também. A gente precisa saber como que a gente nutre, como que a gente realmente toca isso para frente. E aí eu acho que o ponto crucial disso tudo é a gente entender que a gente precisa dividir em grupos. Não dá para uma comunidade ela não trabalhar em grupo. Então, vou dar um exemplo. Pô, uma J4 e 5 às vezes tem um desafio diferente de uma Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3, de uma recém-federada. Nem sempre isso é verdade, mas normalmente elas possuem características tão peculiares a elas que elas têm alguma diferença entre si. E aí, por exemplo, dentro da nossa rede, eu enxerguei que existiam três grandes padrões. A gente debateu muito sobre quais seriam os padrões e tudo mais. E a gente viu que, dado o nosso grande objetivo enquanto rede, enquanto EJs federadas, a Rio Júnior, a gente tinha que ter três grandes diferenciais. Primeiro, as EJs que ainda não são autocrescimento. Então, são as EJs que realmente estão buscando ser autocrescimento, mas que, infelizmente, ainda não conseguiram. Um segundo ponto, a gente tem EJs que já são autocrescimento. E, cara, quando essas EJs já alcançaram seu objetivo quanto rede, elas precisam se desafiar ainda mais. Elas precisam realmente é, quebrar o status quo e ser algo diferente. E, por fim, as recém-federadas. Então, a gente não pode esquecer de, cara, quem acabou de entrar na rede, quem acabou de se federar e está fazendo aí uma puta transformação. Aí eu queria saber de vocês. Vocês enxergam alguma coisa diferente? Poxa, eu acho que isso aqui poderia ser melhor destrinchado. Oi, tá dando Oi. pra me ouvir? Aham. Cara, eu só queria deixar um ponto assim, na questão do autocrescimento, que é estimular, né, que essas EJs que já atingiram o autocrescimento se desafiem ainda mais e façam ainda mais. Eu tenho minhas dúvidas em relação só a isso, sabe? Eu não sei se é o melhor momento, mas eu acho que isso é importante, mas eu acho que para essas EJs que já atingiram isso, é conseguir fazer com que esse autocrescimento já seja mais fácil de ser alcançável
no ano seguinte, sabe? Que realmente seja um autocrescimento, e não, vamos então triplicar o que a gente já conseguiu, porque aí a gente só vai ter o seguinte, no ano que vem a CJ vai ter o quádruplo de dificuldade para conseguir fazer isso. Tipo, acho que dá para equilibrar um pouco mais isso e pensar um pouco mais a longo prazo para essas EJs, entende? Sem dúvida. Cara, a gente pode trocar uma ideia. Acho que talvez não seja aqui o melhor momento, melhor hora. Mas já falando, a gente tem que pensar num crescimento sustentável, né? Então, poxa, vou dar um exemplo. A Hydros, aí, não sei se tem alguém, mas a Hydros, ela mandou muito bem esse ano na parte de outbound. Então, tipo, ir realmente fazer prospecção e tal. Cara, o desafio da Hydros é como manter esse outbound qualificado suficientemente e começar a fazer prática de inbound. Então, começar a mandar conteúdo, enfim. Acho que isso é um ponto que a galera que bateu o crescimento sim tem que estar preocupada em fazer hoje para dar resultado no ano que vem. Mas eu super concordo contigo, enfim. Boa, legal. Então, eu tô olhando aqui, só para não me perder. Show. E aí, tipo assim, a gente pensou, pô, por que não a gente fazer esses grupos de restrição, né? E aí, já falando um pouquinho para EJs que são de alto crescimento e EJs federadas. Cara, a gente pensou em não separar essa galera, porque em alto crescimento são 5 e em federadas são 4. A gente queria fazer com que essa galera se tornasse uma comunidade nesse primeiro momento. E é a partir do momento em que realmente fizer sentido, elas meio que se destacam do resto, beleza? Show. E aí, tipo, a gente fica com as gatas que não são alto crescimento. Oi, fala, Bruno. Dá pra ouvir? Dá. Cara, eu acho que, assim, pelo menos a meta, ela consegue se encaixar mais em ainda não só autocrescimento, tá ligado? Aham. Porque a gente tem essa meta de autocrescimento, apesar de não ter a da Rio Júnior, né? E eu acho que vive uma realidade parecida. Tá. Aí, Bruno, eu vou falar o próximo passo. Eu sei que o exemplo da meta é bem peculiar e, tipo, inclusive dá bastante dor de cabeça pra gente enquanto Rio Júnior. Como que a gente encaixa nos padrões, na forma de trabalho. Enfim, tipo, a gente vai chegar no momento em que a gente pensou, cara, como que a gente pode fazer isso que faz sentido para todo mundo? E a gente ficou batendo muito no ponto da meta, assim. E aí eu vou mandar depois, eu vou passar a apresentação, eles falam, cara, fez sentido, não fez sentido. E a gente volta, revisa enfim, vou trazer, tipo, vou contextualizar e aí você me fala se foi show ou não. Rapidão. Beleza. Alguma outra? Algum outro ponto? Não? Beleza. E a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo de 3 EJs e, cara, vamos colocar o time Rio Júnior nisso. E, tipo, vamos fazer com que as EJs se apostem tipo, umas com as outras. E aí, mesma vibes do seleção. Cara, vamos fazer com que eu acredite no seu crescimento e que você também acredite no meu crescimento e que eu acredite no meu crescimento. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem que falar. A gente tem que dizer o que a gente vai fazer. Show? E aí, cara, a gente pensou em fazer esse gamification, né? Nosso gamification.
em que aí que é o ponto, o grande diferencial. A gente quer fazer isso com que estejam checkpoints muito claros. Então, checkpoints no EFES e checkpoints em RPs e também é, checkpoint no prêmio, que também não deixa de ser uma RP, mas enfim, a gente sabe que é um evento à parte. Beleza? E aí, qual é a ideia? A gente viu e fez vários bench sobre modelos de comunidade diferentes. A gente viu, falou, cara, cada lugar é um, cada lugar tem seu desafio e a Rio Júnior tem o seu próprio desafio. Como agora que a gente pode fazer com que é, a gente, enfim, cresça cada vez mais, com que a gente colabore uns com os outros. E para quem estava no Eneg, a gente sabe que isso é uma das pautas que está vindo para o futuro do MED. A gente sabe que a gente não precisa só é, virar o barco em janeiro, mas que a gente pode fazer algumas coisas que a gente faça atingir os nossos resultados hoje e já nos acostumar com um novo formato de rede, com novos estímulos de rede. Beleza? Ficou vago essa explicação? Ficou faltando alguma coisa? Vocês estão com alguma dificuldade? Vocês acham que dá para a gente acrescentar alguma coisa? Ok. E aí, só para voltar, né, cara? A gente está formulando as pontuações, os indicadores. Então, faturamento, projetos, já estão dentro da nossa realidade, já estão ali no, enfim, que a gente entende ser o estímulo certo. Só que se vocês tiverem algum indicador, fala assim, cara, eu acho que isso aqui seria legal da gente falar. Eu acho que, mais ou menos, Carlos. E vocês falam assim, cara, eu acho que isso aqui seria também legal. Não sei. Vamos supor, investimento no membro. Pô, eu acho que JJ crescimento deveriam ter uma pontuação maior. A gente está super aberto, né? O que eu queria fazer nesse momento é trazer para vocês, para realmente apresentar um MVP, realmente apresentar uma das coisas que a gente está pensando em fazer e, e aí já, pô, começar a aplicar. E é um ponto extremamente importante. Essa parte de comunidade, ela não exclui de nenhuma forma, de nenhum momento, os guardiões e o suporte. Ela é complementar. O guardião e o suporte, eles têm objetivos mais profundos. Enquanto isso, ele tem o objetivo da gente se unir enquanto rede e fazer com que, pô, os guardiões e os nossos suportes sejam facilitados. Carpe. Acho que ficou mudo. Carpe. Ele já ele volta. Sim, caiu. Oi, pessoal. Oi, tu caiu. Meu computador reiniciou. Que isso? Reiniciou rápido. Não, eu abri o meu celular. Mas a apresentação foi pro saco, mas alguém tem algum ponto assim de, poxa, acho legal trazer isso, acho importante a gente falar sobre isso, ou tá tranquilo? Carpe, tu não deve estar conseguindo ver, porque você está no celular, mas o Carlos ele botou uma pergunta. As EJs podem mudar de comunidade caso vejam sentido? Boa. Cara, importante, né? Quando eu falei que é uma jornada, a gente precisa entender que, cara, isso vai ser até o final do
o final do prêmio. Por quê? Vamos supor que, sei lá, a gente começa a fazer várias mudanças e tal, e de alguma forma, entre uma EJ que, pô, já, sei lá, três EJs que bateram autocrescimento se unem para formar uma outra comunidade de autocrescimento. Tipo, seria meio injusto, né? Seria meio injusto. Tá, Olivia perguntou. Mas aí eu te respondi, Carlos. Aí só fala um sim. Tá. Então, Olivia, o que a gente viu do Caldeirão da Rua? A gente definiu para as EJs porque a gente, enfim, queria acelerar o processo de decisão. Como a gente tem aí 4 dias, mais ou menos, para fazer a parada startar, começar de fato, a gente viu que as EJs têm autonomia suficiente para decidir quem vão ser o trio dela. Então, não sei, né? Mas acho muito difícil a gente não querer colaborar umas com as outras, dado que pô, a gente é um movimento em que um dos nossos pilares é esse, né? Então, eu entendo o que aconteceu no Caldeirão da Rua, foi um problema, enfim, acho que depois a gente traz essa pauta, inclusive, para o conselho, mas que, enfim, a gente não pode, em momento nenhum, deixar de fazer por quem está querendo, né? E acho que esse é o grande ponto. A gente, enquanto time, cara, tá muito pilhado para fazer com todas as EJs que estão ali querendo, a gente está querendo desenvolver e tal. E a partir do momento que a gente vê algum tipo de resposta negativa, enfim, seja um recuo, seja um pé atrás, a gente vai. A gente não tem muito o que fazer e prefere não focar esforço na EJ, né? Porque, pô, que todo mundo aqui, né, tem um membro que não quer fazer, a gente não foca esforço nele. A gente foca em quem realmente está querendo produzir. E, enfim, acho que a gente, sei lá, falando no conselho, chegando em setembro, acho que está todo mundo maduro o suficiente para ter essa conversa, né? Carpe, posso só incluir um ponto? Claro, Céu. Só porque é importante que o óbvio seja dito, né? Eu acho que, galera, é só um ponto, assim. Uma EJ, ela só pode estar em um time, né? Eu não posso ter uma EJ em mais de um time. E aí, o interessante disso é que o conselho se articule para definir esses times, porque aí depois passem para as EJs, só para não ficar. Vou abrir para toda a minha ideia, e aí a minha ideia quer alguma coisa, e aí ela vai conversar com quem ela é mais próximo de uma EJ, depois eu vou conversar com o outro, e aí se formem vários times. O ideal é que a gente tenha um time por uma empresa júnior por time. Não, mentira. Uma empresa júnior em um único time. Isso. Galera, a questão de comunidade, tipo, pô, se você tá em uma, você tá naquela. Você não tá em 3, 5. Porque senão não vai fazer sentido. Qual é a ideia? Enfim, pô, deixa eu dar um exemplo aqui muito ruim. Todo mundo já brincou de polícia e ladrão, certo? Cara, polícia é uma comunidade, ladrão é outra. Não existe, tipo, a comunhão desses dois. É basicamente isso. Ficou mais claro? Fez sentido? Eu acho que sim. Tá. Boa. E aí, Olivia, acho que só retomando, cara, Rio Júnior tá para fazer por quem quer. Tipo, pô, se já aconteceu algum problema e tal no Caldeirão da Rua, cara, beleza. A gente, quanto Rio Júnior, vai continuar fazendo. Porque deu muito certo para algumas EJs. Então, acho que essa pergunta é importante. Sobre a pergunta do Saulo.
Tava esquecendo aqui. Cara, vai ser o guardião da EJ ou o suporte da EJ. Então, vamos lembrar, né? O guardião e o suporte, eles estavam sendo coisas diferentes para empresas diferentes. E nesse momento, agora, a gente vai fazer as comunidades sem o time Rio Júnior responsável, mas ele vai fazer parte do processo. E por que eu falo responsável? Cara, quem vai articular as ações, quem vai articular realmente se a EJ está crescendo, são as diretorias, são até mesmo as equipes das empresas juniores, dependendo do nível de proximidade do que vocês acharem que faz sentido. Mas quem vai estar ali ajudando vocês com dificuldades, seja de gestão, dificuldades de bem, de conexão, é a equipe Rio Júnior. E é por isso a importância dessa galera, sabe? Pô, uma galera super preparada, está super emergida no MEG, que pode contribuir muito com a sua J. E eles vão ficar responsáveis, cara, desde comunicar quanto está sendo a sua pontuação, quanto você está crescendo, até sei lá, qual é o bench que eu posso fazer para melhorar, qual a referência que eu tenho, qual o conteúdo que eu posso, enfim, ter disponível. Entendeu? E, tipo assim, dificilmente uma comunidade vai ter apenas uma pessoa do time, mas pode acontecer e não tem problema nenhum. Tá bom? Que foi. Beleza. Cara, eu tô abrindo aqui o meu Zoom. Aí, se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem ir falando, tá? Tá, acho que não tem mais nenhuma. Só que, assim como seleção, a gente também tem o reconhecimento em relação a prêmios, né? Então, a gente vai fazer um. Então, beleza. Então, a gente também está fazendo no esquema de, pô, reconhecer realmente quem mandou super bem. E aí, galera, tipo, cara, o Chefs Club ele vai apoiar a gente nessa, nessa ação. E aí, e aí falando um pouquinho melhor, né? Depois eu respondo. E aí falando, né? Cara, o trio vencedor ele vai ter disponível para sua EJ 30, 30, como se fala? Não é parte de convite, é 30 Chefs Club, né? O programa de assinatura que a gente tem. E aí, tipo, cara, são 30 para cada EJ. Então, vamos totalizar, o trio vencedor vai ter 90 é, Chefs Clubs disponíveis para, enfim, redistribuir para a EJ. Então, pô, é um super prêmio que a gente não está abarcando só a diretoria. Acho que é mais um motivo para que a EJ toda compre o desafio, realmente que a gente se desafie e chegue em cada vez lugares mais longe. Beleza? E aí, só respondendo a pergunta do Carlos. Cara, as EJs vão se articular de forma independente e autônoma. E foi o que eu falei. Vocês vão definir quais vão ser os grupos que vocês vão participar. Vocês vão definir quais são as ações que vocês vão fazer. E, cara, a gente vai estar sempre disponível para ajudar vocês é, no que, no que for, no que precisar.
Isso. Tipo, cara, a gente pensou em 30 porque, tipo, é uma média aí de pessoas por EJ. Cara, caso sobre, a gente, enfim, vai ver a melhor forma de distribuir. A gente não poderia, por exemplo, vamos supor que tem uma EJ com 60 pessoas. Pô, a gente não poderia oferecer 60 chefes para todo mundo, mas com certeza dá para a gente pensar aí em uma forma de premiar, tipo, os maiores destaques e tudo mais, tá? Aí, galera, só para retomar, a ideia é que comece na segunda-feira e aí eu vou usar bastante o Luiz como fonte de comunicação. Então, a ideia, poxa, é ter dentro da news do conselho justamente todas essas atualizações. Boa, boa, Lemes. Cara, as pontuações, a gente não fechou. A gente tem algumas ideias, a gente realmente pensa em aproveitar do seleção. Mas a grande sacada, assim, hoje, é que eu queria muito que vocês contribuíssem também por isso. Então, se você fala assim, cara, eu acho que esse indicador aqui seria legal. Aí, eu, beleza, vamos pensar por que que faz sentido ou por que que não faz sentido. E aí, tipo, toda semana as EJs vão apostar umas nas outras até a gente chegar no EFEG. E aí, River, hoje, o reconhecimento também está incluso. Então, tipo, se eu vou parar para pensar, o Chefs Club é para a comunidade, mas a gente não pode deixar de pensar que as EJs também têm mérito e que as EJs elas precisam ser reconhecidas enquanto organização, enquanto, é, enfim, então, sei lá, se a gente falar da Horizonte, poxa, a Horizonte vai ter outro crescimento. Cara, que irado, que irado. A gente precisa reconhecer, porque a gente enxerga que é uma EJ fazendo, de fato, a Rio Júnior de alto impacto. É uma EJ real, transformando o estado do Rio de Janeiro, fazendo sua parte para a rede e ela cumpriu seu desafio enquanto rede. Beleza. Transcendendo isso, como que eu faço com que a Horizonte ajude outras empresas juniores a também cumprir o seu desafio de rede? E aí, tipo, a gente viu que a comunidade fazia sentido por esse momento. E o Chefs Club seria um ótimo presente, não só para vocês como conselho, mas para todo mundo que está envolvido naquele resultado. Ou seja, a nossa empresa, né? Alguém falou alguma coisa? Boa. A Cela falou, cara, vai ter outras premiações. E, enfim, surpresas estão vindo. Mais algum ponto? Não? Show. Beleza. Poxa, o que que eu vou fazer agora com vocês? Cara, definiu quais vão ser os trios? Manda um e-mail para mim. Vou mandar para vocês, enfim, preencherem quem vai ser o responsável da EJ, quem, enfim, vai tocar a parada, com quem eu me comunico melhor. E aí vocês vão preencher uma planilha lá, é, quais vão ser as EJs e quais são os matches, beleza? Aí assim que acabar a RV, vocês vão ter essa planilha já na caixa de e-mail de vocês. É isso. É isso. Podemos seguir, Carp? Pro Age? Claro. Claro. Iradíssimo que você trouxe aí pra galera. E agora vamos seguir com o Adrian falando um pouquinho sobre a FED, tá bom, pessoal? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo mais, se vocês quiserem puxar com o Carp, vamos esperar ou pro final da review ou vocês procuram ele no privado, tá bom? Só a última pergunta do Rivas, Carp, que ele mandou agora. Não. Cara, pode ser qualquer pessoa. Eu aconselho
que seja a pessoa do conselho de fato. Mas sei lá, se você me falar que, poxa, tem um candidato que já foi eleito na tua EJ e faz sentido para a formação de liderança dele, para ele tomar a frente desse projeto, cara, acho que não tem problema nenhum. Mas eu digo que seria ideal vocês, por vocês já conhecerem, já terem em mente o que que é e não precisar de novo uma reunião de briefing e tal. Eu acho que facilita o processo. Vamos dar-lhe? Adrian?